Olá, sejam bem-vindos. Nós vamos falar sobre gestão financeira dentro da organização. Meu nome é Eduardo Almeida, eu sou mestre em Engenharia de Produção pela Unesp, MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, MBA em Programa de Desenvolvimento de Diretores da Fundação Dom Cabral, pós-graduado em Recursos Humanos pela UGB, pós-graduado em Gerenciamento Automotivo pela AEDB e consultor em Gestão Empresarial. 35 anos de experiência em gestão na área automotiva. E nós vamos falar nesse curso sobre gestão financeira. Vamos entrar no módulo 1 para entendermos quais são os conceitos que são importantes para um empreendedor. Qual é a sua funcionalidade, como que ele pode utilizar isto a favor do seu negócio, a favor dos seus resultados. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esta questão. Vamos falar um pouquinho da ementa, né? Nós teremos aí uma introdução e teremos as questões para que serve gestão financeira, o que uma empresa precisa ter, né, para uma boa gestão financeira, em que a definição de estrutura de custos pode ajudar na tomada de decisões, como alocar custos para apoiar a tomada de decisão, custos e despesas fixos versus custos variáveis e o ponto de equilíbrio. Então são aí os pontos que trataremos durante esse treinamento e que são importantes aí para um empreendedor. Vamos à introdução. Então, todas as organizações, independente do tamanho, devem investir em uma boa gestão financeira. Isso é uma realidade, é uma verdade muito importante. Por quê? Permite administrar o capital da empresa de forma adequada, fortalece a participação no mercado, possibilita novos investimentos, cria possibilidades de expansão das operações, é o cérebro do negócio, fornece recursos para a operação e torna o negócio eficiente. Então, todas as organizações devem, de fato, se preocupar com a questão financeira. Quais são os objetivos? Os objetivos são fazer análise dos indicadores financeiros de uma empresa, entender o andamento da empresa, avaliar os resultados, se houve lucro, se houve prejuízo, identificar o melhor caminho a seguir, analisar os recursos para investimentos, definir ações para melhorar a saúde financeira da empresa, guiar as decisões de investimentos, orientar no uso do capital para ferramentas e tecnologia, dar critérios para pagamento de contas, incluindo funcionários, aluguel e fornecedores, e entre outros. Então, olha como os objetivos são relevantes para uma organização. E é o entendimento deste processo que é interessante para nós durante uma análise financeira de uma organização. E qual a importância disso? A importância é o quê? Preocupação com o uso dos recursos financeiros de forma adequada, né? Utilizar esses recursos de uma forma que seja efetivamente eficiente, garantia de direcionar os gastos para os setores corretos, não desperdiçar recursos, possibilidade de gerir os custos, conseguir administrar os custos da organização, isso é muito importante, garantir a saúde financeira da organização, possibilitar a perpetuação do negócio, gerir recursos para atingir metas e ter uma consistência financeira. Então, olha a importância para a organização de manter um controle financeiro adequado. A grande diferença que se faz entre empresas é justamente a forma com que existe este controle. De como as empresas administram os seus ativos, como as empresas administram as suas finanças de forma que consigam resultados efetivamente importantes. Quais são, os fatores críticos de sucesso de uma organização? O que uma empresa precisa para ter uma boa gestão financeira? Então, dentro desses pontos estão os fatores críticos de sucesso. Quais são esses fatores principais? Cuidado com o patrimônio da empresa, cultura de crescimento estruturada, investir visando crescimento, atrair investidores, relação de parceria com fornecedores e clientes, compromisso com a folha de pagamento, capacidade de honrar compromissos, capacidade de aumentar a receita
e garantia da qualidade das entregas. Então esses são fatores críticos que fazem diferença em uma organização e que são geridos pela questão financeira. Então, quando olhamos uma organização, entendemos que ela precisa ter, de fato, diferenciais relacionados à sua administração financeira. Isso faz diferença no resultado operacional da organização. Faz resultado também na sustentabilidade da empresa, perenidade dessa empresa. Por isso, é importante entender e analisar quais são os fatores críticos de sucesso da organização. O que a empresa também precisa ter? Precisa ter uma cultura econômica, né? De forma organizada, um bom planejamento do uso do capital, discernimento no direcionamento dos investimentos, controle econômico, foco no fornecimento, cadeia de suprimentos da organização, uso de recursos com otimização. Então hoje não é possível mais aceitar a possibilidade de utilizar recursos de forma inadequada. Por isso que essa cultura econômica ela tem que estar integralizada à organização. Não somente no departamento financeiro, mas em todas as áreas da organização. Todas as áreas têm a obrigação de acompanhar seus custos, acompanhar seus resultados, para entender o quanto que essa área efetivamente agrega valor para a organização. Então esse é um fator de desenvolver a cultura econômica dentro da organização. Em que as definições de estrutura de custo podem nos ajudar na tomada de decisão? Ferramenta de gestão estratégica. Então ela pode ser utilizada como uma ferramenta efetiva de gestão estratégica. Subsídio à tomada de decisões. Que tipo de decisões? Definição de mixer de produção, né, baseado nas suas margens, nos seus custos. Corte efetivo de custos. Formação de preços, entendendo quais são as margens adequadas para se trabalhar. Indicadores de produção e vendas de forma equalizada. E volume ideal de vendas. Em determinadas situações, a empresa se encontra numa condição que quanto mais ela vende, pior fica o seu resultado financeiro. Isso a gente vai entender o porquê acontece quando não tem um controle correto de custos. Que você acha que está tendo resultados positivos, mas na realidade você está tendo resultados que são ruins para a organização, exatamente por não ter essa análise, esse controle, esse acompanhamento que deveria ter na área financeira. Quais são os conhecimentos básicos que nós precisamos trabalhar? Qual o segmento que a empresa atua? A legislação fiscal e previdenciária do ramo de atividade da empresa é de domínio das pessoas que estão na área financeira? Como é o processo operacional da organização? Quais os fatores mensuráveis e os não mensuráveis? O equilíbrio entre a velocidade e a exatidão da informação. A gente sabe que a informação, às vezes, ela é muito rápida, mas pouco precisa. Então precisa encontrar o quê? Um equilíbrio entre a velocidade, né, e a informação em si, né, o conteúdo, o contexto da informação. Qual a margem de erro? Né? Estimativa otimista, estimativa pessimista, estimativa realista. Né? Qual a margem de erro dessa situação que a organização apresenta? Qual a importância do espaço de tempo? Como que essa empresa reage? Como que ela consegue novos resultados, novos processos? Qual a velocidade que ela consegue agir dentro desses processos? Uma comunicação eficaz dentro da organização. É preciso que haja essa comunicação. E metodologia de elaboração de informações. Então olhem a importância da informação, que é a forma, né, com que você passa resultados, números, para que sejam avaliados e que esses números que estão sendo avaliados possam ser utilizados para um planejamento, para uma tomada de decisão importante. Então, olha a importância da comunicação
e do que está dentro dessa comunicação como informação. Como que ela está chegando, em que tempo está chegando, como que as pessoas estão interpretando esse tipo de informação, como que esse processo funciona e é possível atuar com esse grau de informação? Esses são pontos importantes que precisamos ter conhecimento dentro da organização. Vamos falar um pouquinho agora de custos, que é o primeiro ponto a ser analisado, porque além de ser o ponto mais nevrálgico da organização, é onde é importante uma ação mais imediata possível para que você consiga controlar e ter resultados efetivos na organização. Então, os custos eles podem ser classificados, Vamos pegar a classificação dos custos. Quanto aos produtos fabricados, nós chamamos de custo direto ou custo indireto. Direto quando ele está envolvido com o produto em si, e indireto quando ele não está envolvido com o produto de uma forma direta. Nós vamos aprofundar um pouco mais esse conceito mais à frente. Quanto aos níveis de produção, que são os custos fixos e os custos variáveis. Custos fixos são aqueles custos que efetivamente você vai ter que arcar mensalmente, independente do seu volume de produção. Os custos variáveis são aqueles custos que estão envolvidos com a produção e que flutuam em relação aos resultados operacionais. Então, quanto maior a produção, maior o nível de custos variáveis. Quanto menor o nível de produção, menor são os custos variáveis. Vamos falar um pouquinho também de alocação de despesas. Como que a gente aloca as despesas dentro do contexto de custos da organização? Essa expressão alocação de despesas refere-se ao ato de levar, ratear gastos ocorridos e registrados em alguma área ou objeto de custo para outras áreas. Ou seja, eu estou realizando um gasto em uma determinada área, mas que esse gasto vai ser rateado entre outras áreas. Porque são gastos que efetivamente têm alguma relação com as outras áreas também. As despesas de um centro podem ser fixas ou variáveis e são geralmente classificadas em 4 categorias. Pessoal ligado direto à produção do centro. Então, essa é a primeira categoria. Material direto utilizado na produção. Custos indiretos, alocados com base em estatísticas e rateio. Custos de capital, são as depreciações referentes a aquisições e custos de manutenção associados aos bens imóveis, diretamente dedicados à produção do centro de custo. Então, essas são as categorias de alocação. Quanto aos produtos fabricados, nós temos os custos diretos, nós já comentamos, e os custos indiretos. Aos níveis de produção, custos fixos e custos variáveis. Vamos caminhar nesse sentido. Então, como alocar os custos para apoiar a tomada de decisão? Quais são as premissas? Todos os gastos ocorridos serão inicialmente designados e registrados em um centro de custo. Se este centro de custo estiver diretamente envolvido no produto ou na prestação de serviços, a alocação está completa e os gastos são gastos diretos. Os gastos inerentes ao negócio, ocorridos em centros de custo de apoio ou auxiliares, que prestam serviços a outros centros dentro da organização, são transferidos e chamados custos indiretos transferidos. Os gastos dos centros que não podem ser identificados como inerentes ao negócio serão alocados e esses gastos serão chamados gastos indiretos alocados. Deverão ser mantidos no mínimo, por questões muito importantes de redução de custos. O rateio é a estratégia que visa conhecer de forma precisa todos os gastos da empresa, para que ela permaneça operando. Então, olha a importância de entender todos esses gastos da organização.
é o registro por meio de contas e custeio que correspondem aos gastos necessários para quê? Para a produção de mercadorias ou prestação de serviço da forma que a empresa atua. São baseados nos dados de cada uma das áreas, divisão proporcional de custos e condizem com a realidade. Então, rateio é esse conceito de você dividir esses custos, esses gastos entre as áreas de forma justa em relação a algum dos fatores, ou faturamento, ou quantidade efetiva de processos. Isso aí a gente vai avaliar quais são essas definições. Então, como são definidos os rateios? Vamos entender um pouco mais. Base ou critério. Para alocarmos despesas de um centro de custo para outro, precisamos ter uma base ou critério para rateio. Então, precisamos primeiro estabelecer um critério. Isso é importante. Por exemplo, os gastos de serviço de limpeza poderiam ser rateados aos demais centros, aos demais centros de custo, baseados no tamanho de cada serviço. Como esse tamanho? Em metros, pode medir em metros, por exemplo, média área, em metros quadrados, ou pode utilizar uma alternativa em números de horas trabalhadas em cada centro, quantidade de horas trabalhadas ali naquele centro. Então, se eu tenho uma equipe de limpeza que trabalha toda a organização, mas ela passa um determinado tempo dentro de uma área específica, eu posso fazer o rateio conferindo essas horas em cada área e rateando o percentual para cada uma. Então, essa é uma forma da gente fazer essa condição. Então, a gente deve sempre utilizar uma única base como critério de rateio. A gente não pode ter 2 ou 3 bases para critério de rateio. Precisamos usar basicamente uma só. Nós podemos trabalhar esse critério por custos indiretos. Então, como que a gente trabalha por custos indiretos? Aplicando parcelas proporcionais dos custos indiretos no valor de cada produto. Os cálculos corretos dos custos indiretos da empresa vão garantir que o rateio seja realizado com precisão. É um processo que exige muito cuidado para que os cálculos não sejam feitos de forma errada. Então, a gente pode trabalhar por custos indiretos. Como é que a gente faz esse cálculo? O cálculo é feito em cima de um critério de rateio, ou seja, tendo como base algum dos custos diretos, que devem ser escolhidos de acordo com o contexto de cada empresa, a partir dele é que os custos indiretos devem ser rateados para os produtos. Então, olha só, você tem lá um custo direto que você utiliza, por exemplo, a mão de obra específica dentro daquele setor, naquele departamento. Então, você pode considerar esse custo e trazer ele em percentuais comparando aos outros setores para você fazer um rateio baseado nisso. Então, o custo indireto vai ser baseado em um custo direto. Isso facilita aí a questão do rateio. E agora vamos ver um exemplo para entender melhor como é esse funcionamento. Vamos pensar aí numa fábrica de calçados. Imagine que uma fábrica de calçados tenha um total de 185 mil de custos indiretos. E ele deseja ratear esse valor por 3 produtos, tendo a matéria-prima como critério de rateio. Então, utilizamos esse critério, Pegamos lá a matéria-prima, é um custo direto, consideramos o valor dela e agora nós vamos transformar o rateio dos custos indiretos baseados nesse custo direto. Então, quais são as proporções? A produção do sapato, vamos chamar de sapato X, gasta 15 mil reais. Estamos falando aí matéria-prima. A produção do sapato Y, ela gasta 5 mil reais. E a produção do sapato Z gasta 5 mil reais. Então, temos 3 setores, cada um com um valor específico. Então, o sapato X, 15 mil reais, o sapato Y, 5 mil reais, e o sapato Z gasta 5 mil reais também. Qual é a solução para essa visão de rateio? O primeiro passo é somar o valor total da matéria-prima utilizado nos 3 produtos, que nesse caso dá um resultado de 25 mil reais. 15 mil
mais 5 e mais 5. O segundo é tirar a percentagem de participação de cada produto no consumo total da matéria-prima para que seja aplicada nos custos indiretos. Portanto, é preciso dividir o valor unitário pelo total que dá. Então, nós vamos pegar 60% para o produto X, 15 dividido por 25, 15 mil reais dividido por 25, vai dar os 60%. E 20% para o produto Y e Z, 5 dividido por 25. Então, nós teremos aí 60% para o produto X, 20% para o produto Y e 20% para o produto Z. Essa percentagem que representa a participação do produto no uso da matéria-prima será a mesma proporção utilizada na relação dele com os custos indiretos. Então faremos o rateio da mesma forma. Aquele valor de custo indireto que nós vamos ratear, ele vai 60% para o produto X, ele vai 20% para o produto Y e 20% para o produto Z. E aí nós temos aí o rateio efetivado. Para encontrar o valor desses gastos, referência à produção de cada item, basta multiplicar a percentagem encontrada pelo valor total de custos indiretos. O resultado vai dizer qual o valor de matéria-prima que a produção de cada produto deve considerar. O produto X gasta 111 mil, que é 60% dos 185 mil dele. O produto Y e o Z gastam 37 mil, porque representa os 20% dos 185 mil. Então, é bastante simples esse conceito. Nós pegamos uma matéria-prima, que é relevante na produção, ou uma matéria, ou conjunto de matérias-primas, não tem problema, é um custo direto, e aí a gente tirou o percentual por cada produto e transferimos esse percentual para os custos indiretos e consideramos no mesmo percentual. Também outra forma de se avaliar é pelos custos indiretos. O rateio pode ser aplicado em diversas situações. Em relação ao departamento, para descobrir que cada projeto por ele desenvolvido precisa, como uma etapa para a precificação do produto também. Então, é muito interessante isso. O que é um plano de contas? Aí vamos entrar no conhecimento de um plano de contas. É uma ferramenta poderosa de gestão, é também um requisito contábil, é também o que dá clareza de todas as movimentações financeiras da empresa, ela impacta na hora de tomada de decisões e faz o controle e andamento de diversos relatórios e documentos contábeis. Então, esse conceito é importantíssimo para a organização. E aí vamos avaliar os custos e despesas fixos versus os custos variáveis. E aí nós criaremos, então, um plano de contas. E aí a gente vai partir para uma planilha de Excel para mostrar para vocês exatamente como esse processo é feito. E a gente retorna, então, com a planilha para a gente verificar.